Então, dessa vez, ao invés da gente estar conversando sobre o projeto editorial gráfico, né, de fotolivros pensados como obras, como muitos artistas aqui já publicaram, a gente vai ter uma conversa um pouco pensando essa relação entre o espaço expositivo e a vida dessas imagens que outrora fizeram parte de uma exposição dentro de uma publicação. E não à toa, Elaine é arquiteta, então acho que o nome é Arquitetando Catálogos, arquiteta de formação, né? Arquitetando Catálogos também é um pouco essa provocação, assim, né? Pensar essa relação também um pouco do corpo com essa publicação, né? Essa escala de imagens que se transforma do espaço expositivo para a página. Então eu queria agradecer também a presença do Thiago e da Elaine. Essa mesa conta com o apoio do Instituto Moreira Salles. E, bom, vou pedir primeiro para o Thiago contar da relação dele como curador, né, com a produção de catálogos das exposições que ele organizou. E depois acho que a gente entra com a Elaine mostrando mesmo o conceito gráfico, né, o projeto, o desenho de duas publicações em específico, que são das exposições Corpo a Corpo e da Edu Moriama. Thiago, acho que temos um segundo microfone. Alô. Muito obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado, Dani, obrigado aí a turma do Imaginária, e obrigado a vocês pelo interesse aí na conversa. Eu acho que para mim é muito bacana ver gente interessada e entusiasmada em festivais dedicados a livros de fotografia, livros variados, mas especialmente livros de fotografia, que é um tema de assim, muita paixão minha. Como você, talvez alguns saibam, né? Na verdade a minha vida, eu hoje trabalho no Instituto Moreira Salles como curador, mas o meu trabalho profissional assim começou especialmente como editor de livros de literatura, de ciências humanas, né? Um pouco de artes na Companhia das Letras, onde eu trabalhei 10 anos editando publicações. Paralelamente a isso tive uma breve carreira assim relâmpago mesmo, proporcionalmente agora como fotógrafo, e produzi alguns pequenos livros e tal. Então assim o meu interesse pela fotografia vem muito dos livros e do estudo e das leituras e dos livros que, né, possibilitaram com que eu conhecesse e acessasse um conhecimento que não estava totalmente disponível no Brasil, né, e que chegava através dos livros. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos livros e me formei a partir dos livros, e foi a partir dos livros que eu fui parar no Instituto, porque o convite, né, para primeiro pensar e formular o projeto da revista Zoom, e depois para montar uma área mesmo, né, dentro do Instituto, veio através dessa conexão com as publicações impressas. Então, acho que isso é uma coisa interessante, porque a minha carreira de curador, eu acho que o meu pensamento expográfico, né, e curatorial nos trabalhos que eu desenvolvo está muito ligado à ideia de livro. Está muito ligado a um tipo de narrativa, a um tipo de experiência que vem do pensamento sobre o livro. Acho que as exposições que eu fiz, algumas delas, eu entendo elas claramente como um livro transposto para o espaço expositivo, né? São exposições, muitas têm inclusive bastante texto, tem pensamento sobre como construir a narrativa do texto, como distribuir isso no espaço, como orquestrar as visões e as várias leituras narrativas, né, no deslocamento do espaço. Então, de alguma maneira, eu acho que esse tema é muito caro, porque, de fato, para mim é uma associação muito grande entre a experiência expositiva, né, e a construção expositiva e a construção de um livro. E aí eu acho que, assim, para entrar um pouco na conversa aqui, o que eu também acho interessante é que, justamente, né, comecei a fazer curadoria de exposições, e para coroar essa experiência, as exposições sempre têm um catálogo. Então, para mim é assim, quase que um segundo momento bastante rico, tão importante quanto pensar nesse desdobramento da exposição em catálogo. Se a gente imaginar, né, que a exposição fica em cartaz alguns meses, né, às vezes 3, 4 meses, tem um giro bastante rápido, assim, perto do investimento de tempo que leva para desenvolver um projeto, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o tempo da exposição, mas em geral a gente, né, para desenvolver um projeto expositivo, se dedica 2 anos pelo menos estudando, né, um artista, uma ideia, etc., até construir um ponto de vista ali que possa ser apresentado espacialmente. Curiosamente, né, o tempo de pesquisa não corresponde ao tempo de fruição da exposição. Então, uma exposição que às vezes leva 2, 3 anos para ser desenvolvida acaba ficando em cartaz 3 meses,
com sorte ela viaja e pode, né, ficar cartaz mais tempo, mas assim, o giro normal dos museus é de 3, 4 meses para um projeto expositivo, então ela acaba sendo bastante condensada, e o que se desdobra a partir dela é o livro. Então acho que um dos grandes embates e reflexões que a gente sempre faz é como é que a gente estende, né, essa existência dessa pesquisa, dessa construção de ponto de vista, né, desse entendimento sobre um artista através do livro, porque é ele que, né, em 5, 10, 20 anos, 50 anos, vai representar aquele processo de investigação que culmina com a exposição. Várias das coisas que eu aprendi sobre fotografia, sobre arte, vieram de livros que eram catálogos de exposições, né, que foram bem feitos e que resistiram assim, no tempo muito maior do que as exposições que eu não tive a oportunidade de ver. Então, eu sempre penso no catálogo como uma experiência distinta, né, de quem vai estar lá espacialmente vai poder ver aquela exposição e eventualmente vai querer levar o catálogo porque viu, mas assim, eu gosto de imaginar que o catálogo vai chegar em muito mais pessoas de uma forma diferente e de uma forma muitas vezes desvinculada à forma com que a pessoa conseguiu, desvinculada de quem viu de fato a exposição, né? Então, eu acho que esse é sempre o embate que a gente tem na hora de pensar um catálogo institucional, né? O quanto ele deve refletir a exposição e o quanto ele deve se desvincular da exposição. Para mim, não é uma gangorra resolvida. Às vezes a gente se aproxima mais, às vezes a gente se aproxima menos. E eu acho que também é importante pensar que o catálogo ele é uma interação, institucionalmente, né? Uma interação de forças entre vários pontos de vista, não é só o ponto de vista do curador, né? Ele está inserido dentro da instituição como uma obra coletiva que tem que atender a múltiplos interesses, né? Então no caso do MS, por exemplo, a gente tem um setor editorial que é comandado pelo Samuel Titan, que tem uma visão sobre os catálogos. Tem o setor curatorial, tem o artista, né? tem o pessoal de vendas, tem uma série tem os designers, né? Tem produtores gráficos, tem a própria gráfica. Então, tem uma série de pessoas que influem nesse jogo, que determinam como essa obra vai se constituir no final. E acho que a gente sempre tem debates, né, com esses vários atores sobre o quanto o catálogo, né, precisa se aproximar e refletir a exposição e o quanto ele deve ser independente e seguir uma vida paralela à exposição. Nos catálogos que a gente fez, e eu queria mostrar alguns rapidamente, assim, só para dar uma ideia, vocês vão ver que isso oscila. Às vezes ele é um catálogo bem colado à exposição, às vezes ele é um catálogo que quase não, se você não sabe, tem lá talvez uma frasezinha que diz que foi uma exposição, mas se você não sabe exatamente, ele se descola totalmente da exposição, né? Então isso também é uma questão, eu acho que em aberto, uma questão interessante e uma questão móvel na edição de catálogos, né, e de livros em geral. E depois até queria um pouco saber mais assim da percepção de vocês, né, o que interessa a vocês nos catálogos quando vocês vão numa exposição, porque acho que isso também nos informa para pensar futuros catálogos. A outra dimensão é assim, o catálogo, acho que tem uma dimensão curatorial, né, de pensar como que o catálogo melhor transmite o ponto de vista que foi construído sobre aquela obra, né, a própria obra, mas também como que a gente faz os catálogos circularem e venderem. Como vocês sabem, estão ligados à produção de livros de fotografia, né? Isso é um nicho muito pequeno, feito com muito suor, mas ainda assim é pouco sustentável do ponto de vista comercial. E isso, digo, no Brasil menos ainda, mas internacionalmente, para vários museus, isso também é um dilema, é um desafio, porque são catálogos caros, né? Especialmente catálogos de fotografia, né? Que exigem investimentos assim, gráficos, pesados, né, para ele representar de fato a obra e imprimir bem. Acho que eu estou falando meio rápido para Libras, não, desculpa. Queria agradecer muito a interpretação de vocês. Sei que é um desafio, vou tentar falar um pouco mais devagar. E acho que são termos técnicos também, né? Então, desculpa mesmo. Enfim, estava querendo dizer, que são catálogos caros, né? Catálogos que custam muito e que, para venderem assim, mais amplamente, a gente precisa sempre pesar esse valor final, né? do catálogo. E aí talvez a Elaine, como uma editora, né? De uma editora que tem fins mais comerciais, né? O INS é um museu
que por sorte tem uma dotação que financia as suas atividades e que não precisa lucrar, que tem como objetivo, né, ser uma instituição sem fins lucrativos. Então, a gente tem uma situação assim privilegiada nesse campo de poder realmente fazer obras e não necessariamente cobrar pelos catálogos, né, um custo de mercado que eles custariam. Mas eu acho que esse também é um grande desafio para todos os museus no mundo, né, que é como fazer obras densas, né, importantes, de alta qualidade gráfica e, ao mesmo tempo, conseguir vendê-las, fazer com que elas circulem, né, com que elas tenham um preço razoável aí na cadeia de distribuição, para que elas circulem, para que elas cheguem nas pessoas, porque eu acho que assim é um papel público, né, do editor, não só fazer a melhor obra que ele pode imaginar, né, e colocar em movimento junto com todo esse grupo de colaboradores, né, que envolve também os artistas e os pensadores sobre a obra, mas fazer uma obra que tenha circulação e que tenha ressonância. Eu acho que, para mim, como editor, pensando inclusive na revista, em muitos outros projetos que eu fiz, né, é muito triste, muito frustrante e eu acho que pouco justo, né, você pensar uma obra para um nicho que vai cada vez mais afunilando, né? Você quer, como editor, não só que você faça o que você acredita, né, que você tenha convicção, mas algo que tenha ressonância e que tenha importância do outro lado do balcão, né? Então eu acho que a melhor forma de você aferir essa ressonância também está ligada ao fato de as pessoas adquirirem aquele produto, darem valor àquilo, circularem, terem interesse e aquilo ter de fato uma existência comercial, né? Acho claro que a gente não faz obras que estão baseadas no critério comercial de circulação, mas eu acho que um editor não pode assim, tirar da sua dimensão a relação da circulação e do interesse por aquela obra. Eu acho que um editor enclausurado ali num castelo, que acha que está fazendo coisas magníficas, mas que só 10 pessoas compreendem, é um editor completamente equivocado no seu papel. Eu acho que ele precisa estar em conexão e precisa testar essa conexão, né, do mundo através da circulação e do debate das ideias que estão colocadas nas publicações que ele coordena. Então, isso para mim assim, é um lugar que eu observo muito e eu trabalho muito para não me isolar, né, no trabalho do gabinete, assim, né, ali do escritório, mas realmente me envolver em todos os aspectos da circulação desse material, não só na elaboração dele, mas assim, na própria difusão. Então, como que ele está sendo, né? É claro que a circulação tem a ver também com ferramentas de marketing, de vendas, né, com o mercado editorial, com uma série de outras coisas. E eu acho que a responsabilidade do editor está conectado a isso. Entender como é que isso chega nas livrarias, como é que isso é exposto, como é que isso é divulgado, como é que isso é promovido pela assessoria, como é que isso é entendido pelos jornalistas e como é que as pessoas que consomem estão absorvendo essa relação e estão participando dessa relação. Então, isso acho que também é uma dimensão muito, muito importante, talvez ainda pouco trabalhada no campo editorial, né, para amplificar essa conexão mais direta que o editor precisa ter com a rua, com o mundo real, com o mundo concreto, né, a partir das coisas que ele ou ela fazem e que eu acho que estão intrinsecamente ligadas em justificar o dinheiro, o esforço, o trabalho, o investimento que está sendo colocado naquele produto. Então, eu acho que isso também é uma coisa que nos preocupa, é que a gente, especificamente, né, no IMS, a gente debate muito, né? Então, o quanto esse gasto aqui é um gasto lindo, claro, vai melhorar uma impressão, mas o que ele significa no preço final, como que ele vai impactar na circulação desse material, né? Como ele vai impactar no acesso a esse material. Eu acho que isso são coisas que a gente não pode perder de vista se a gente quiser realmente democratizar o debate, a circulação e o interesse pelos objetos sobre os quais a gente quer pensar e somos apaixonados. Queria fazer só um comentário, Thiago, antes de você seguir, porque eu acho que as considerações que você está trazendo sobre o papel do editor também são considerações que os artistas se fazem, que a gente coloca um livro no mundo para se relacionar com o outro, com vários outros, né? E quantas pessoas aqui lidam com essa balança de pesar escolhas gráficas ou de número de tiragem, né? E como que isso vai impactar no processo de circulação do trabalho, né? Porque tem livros de artista que são produzidos
e por conta dos processos é apenas um exemplar. Qual que é a possibilidade de circulação desse trabalho? Como que ele pode circular? Ele pode ser manipulado? Né? Então eu acho que também são decisões que, claro, guardando as proporções de uma instituição como Moreira Salles, que goza dessa possibilidade, né, de não precisar circular comercialmente nos mesmos termos dos outros títulos, acho que são considerações que todo mundo que está publicando se faz em algum momento, né? Então, eu vou escolher esse papel belíssimo, que me permite uma textura maravilhosa no tipo de imagem que eu trabalho, mas isso encarece enquanto meu produto final, quem que vai ser meu público dessa minha publicação, né? Então, enfim, acho que também sempre trazendo as relações para o campo do autor também, né? Mas obrigada. Isso aí, então, depois desse preâmbulo, que é mais assim para... Queria só mapear algumas questões, né? Eu ia mostrar rapidamente 4 ou 5 projetos editoriais do IMS, e aí depois eu acho que a gente poderia, né, a Elaine poderia falar do trabalho, porque eu acho que a dimensão do designer, né, numa publicação é gigantesca, brutal, e eu acho que a gente tem a oportunidade também de ouvir uma pessoa que tem uma experiência vastíssima nesse campo, não só como designer, mas como editora, né? E uma parceira, enfim, de longuíssima data nos projetos que eu faço. Então, acho que eu queria só, talvez, inclusive, para falar dos designers do IMS de uma forma mais ampla. Eu não vou apresentar o IMS, que acho que todo mundo conhece, mas né, uma instituição que tem 3 sedes, em São Paulo, no Rio e em Poços, que faz um monte de atividades culturais e não só exposições, né? Publica também muitas publicações, também não só catálogos ligados à fotografia, mas às suas outras atividades. E no meu trabalho no MS eu produzi algumas exposições, né, que tiveram enquadramentos um pouco diferentes, e eu queria passar os catálogos aqui, mas muito rapidamente eu trouxe alguns exemplos. Uma foi logo a primeira exposição que eu fiz, que era sobre um fotógrafo italiano chamado Luigi Ghirri, e que a gente fez, né, trabalhou a identidade da exposição. O IMS em geral convida para cada exposição um designer, para fazer a identidade da exposição, a comunicação da exposição e o catálogo da exposição. E nesse caso foi a Elisa Randolph, que é uma designer que faz também a Zoom, né, e também bastante experiente, que fez o catálogo do Luigi Ghirri. É um fotógrafo, não sei se vocês conhecem, maravilhoso, italiano, muito ligado à paisagem íntima, né, arquitetônica, mas de uma forma muito íntima. A gente fez um catálogo que era justamente refletindo um pouco essa ideia, né, pequena, do álbum, né, dessa coletânea de imagens da cidade. Será que você pode ir meio circulando? Aí o outro projeto, que era uma contraposição a isso, foi um projeto sobre São Paulo, que eu fiz com o Mauro Restife. Aí era uma exposição encomendada para desenvolver um contraponto às imagens de São Paulo que estavam presentes no acervo do IMS. Então o IMS tem várias fotografias de São Paulo e do Rio de Janeiro, de várias outras cidades, mas naquele momento, quando eu entrei, ainda na coleção, eram imagens assim bastante icônicas, né, de uma cidade idealizada, um pouco romantizada, né, de uma arquitetura assim utópica, né? E eu que sou de São Paulo, andava pela cidade e falava, bom, mas não é a cidade que eu reconheço, não é a cidade como ela é hoje, né? Como é que a gente pode fazer um contraponto a essa ideia de São Paulo? E aí o Mauro, né, a gente estava tendo vários problemas, inclusive aqui no centro, na Nova Luz, com políticas assim bem complicadas, né, da prefeitura, do governo, de invasão da Cracolândia, de destruição e etc. e tal, e eu pensava muito como é que a gente vai representar isso, né, e como é que essas imagens vão para a coleção, vão mostrar essa São Paulo mais real, muito mais complexa, esse tecido urbano mais rico. E a gente fez uma exposição que chamava São Paulo Fora de Alcance. O designer foi o Daniel Trent e o Celso Longo, que fizeram um catálogo também super bonito, com essa textura um pouco mais assim áspera da cidade, né? Esse amarelo que tem a ver com as cores de comunicação também da circulação urbana. E era uma exposição que tinha uma tipografia também muito específica, com esses múltiplos pontos de vista. Uma outra exposição que a gente fez no MS foi de um fotógrafo americano chamado William Eggleston, que produziu muitos livros, inclusive um livro que talvez vocês conheçam, porque é um catálogo icônico, que tem justamente esse triciclo na capa, de uma exposição que ele fez em 76 no MoMA. E aí era um grande desafio também trabalhar com esse artista, né, com tantos livros publicados e com uma obra tão poderosa.
E a gente fez uma exposição no Rio de Janeiro com um catálogo com a Luciana Facchini, também uma designer daqui de São Paulo, um catálogo super interessante, porque ele, vocês podem ver aqui, também tinha as imagens são assim, uau, né? Muito sedutoras, muito coloridas, muito vivas, com uma questão gráfica muito bonita. E o catálogo tem uma... Enfim, a ideia era trazer esse impacto das imagens na escala, então todas as imagens têm o mesmo tamanho, e a gente conseguiu imprimir também com uma coisa que a Nipsys desenvolve, não sei se ainda está em um catálogo hoje, que chama Mais Color, que é um tipo de tinta que reforça certos tons de cor, né, que dá para o vermelho, para o azul, uma força extra, porque o trabalho dele todo era impresso em dye transfer, uma técnica de impressão fotográfica um pouco serigráfica, assim, quase artesanal, que traz uma vivacidade maior. E aí, eu fiz no Rio de Janeiro uma primeira exposição da Cláudia Dujar, né, sobre o começo da carreira dela. Também era um grande desafio, porque foi uma exposição de investigação de arquivo, de um material dela que há muito tempo ela não mexia, décadas ela não mexia. E a gente fez um catálogo também com a Elisa Randolph, que tinha esse desafio de mapear diferentes momentos da vida dela de uma forma muito diferente, assim, muito distintos, né, na transformação do trabalho dela. Uma exposição que também tinha a ver com essa que eu falei do Mauro Restife, que era sobre o Rio Utópico, que era também como contrapor as imagens do Rio de Janeiro, do acervo. A MS tinha feito uma exposição assim, histórica chamada Primeiras Poses. O Gustavo, quer? Você trouxe um... Valeu. Só apresentar, o Gustavo estava falando da dimensão comercial, né, também de circulação dos catálogos. O Gustavo trabalha no MS coordenando a área de marketing e vendas e é super aí parceiro dessa ideia do editor expandido, né, que não olha só para a publicação, mas olha para as formas como essa publicação chega no público para a maneira de expandir essa rede de pessoas interessadas numa publicação. Então, queria apresentar ele aí e dizer que esse trabalho, assim, essa parceria editorial com a área do Gustavo é assim, fundamental. Acho que o catálogo morre na praia se ele não tiver uma boa interlocução com esse pensamento que o Gustavo tem desenvolvido no Instituto. Como que é? Vamos aqui? Tá. Muito rapidamente, então, só. Esse era um catálogo também de uma exposição bastante desafiadora, que era como democratizar a visão do Rio de Janeiro, né, um projeto que a gente propôs para a Rosângela justamente para se contrapor a uma exposição do MS que era o Rio de Janeiro mais assim, icônico, todo, né, pictorial, pitoresco, idealizado e tal. Então era também pensar até a ideia de autoria, né, como é que outras pessoas poderiam narrar o próprio Rio de Janeiro. Não sei se eu te atrapalho para pedir para passar, desculpa aí. Eu falei que ia falar mais devagar e não falei, né? Desculpa, era o nervosismo aqui do microfone. Era uma exposição que ia crescendo ao longo do processo. A gente abriu ela de um jeito, fez chamadas públicas para várias pessoas contribuírem com fotos, e durante os 3 meses a gente ia imprimindo, selecionando, imprimindo, enquadrando e pendurando fotos na parede, porque ela representava a mobilização de cada comunidade do Rio de Janeiro, né? Era uma exposição coletiva com 50 comunidades, e a mobilização que cada comunidade organizava para produzir imagens para representar o seu Rio de Janeiro, o que era icônico, o que era importante, o que era relevante de narrar visualmente sobre o seu território e a sua experiência do Rio de Janeiro. E aí, para concluir, uma exposição também da Cláudia Dujar, que foi feita, né, a segunda parte, digamos, daquela exposição, que a gente manteve uma certa ideia da identidade gráfica com a Elisa Randolph, e que gerou um catálogo, né, uma exposição de 2 andares no MS, um catálogo maior, mais complexo, e que também teve vários desafios aí, né, de tipos de obras, como imprimir, que tipo de papel, né, como organizar a parte textual da parte iconográfica, como dar ritmo, textura, né, variedade na própria leitura do catálogo. E eu trouxe eles aí porque alguns deles estão esgotados, então achei que talvez fosse interessante. E aí, então, acho que acho que o último que eu só queria passar antes de a Elaine entrar aqui na conversa, era esse da uma exposição que a gente fez no Pivô, sobre MS aqui em São Paulo, mas um catálogo feito pelo Margem, também um escritório de São Paulo bastante ativo e interessante, com uma exposição
sobre a bolsa de fotografia que a gente vem dando, né, nos últimos 10 anos, a diferentes artistas para produzirem trabalho, inclusive vários deles produziram livros. Né, livros de artista, livros comerciais, livros experimentais, livros que viraram livros de poesia, por exemplo, como da Aline Mota, mas também é o desafio editorial de representar trabalhos muito heterogêneos numa publicação única, né, e que tenha, enfim, um apelo próprio que vá um pouco além do projeto tipográfico. Né? E aí, acho que Corpo a Corpo e Daido, só talvez indicar curatorialmente, né, a ideia dessa exposição, que chama Corpo a Corpo, a disputa das imagens da fotografia, a transmissão ao vivo, foi uma exposição de abertura do IMS, que a gente fez em São Paulo, que a gente montou em 2017, e que era para pensar a ideia de, né, como o corpo estava envolvido visualmente, mas politicamente também nas interações sociais, artísticas, visuais e políticas aí daquele período. Uma exposição que a gente convidou artistas e convidou coletivos para participar. Tinha não só artistas assim mais, né, do mundo mesmo da arte, mas artistas, mas também coletivos como a Mídia Ninja, que naquele momento estava desempenhando um papel muito interessante, né, de narrar toda uma dimensão política e social do país que estava sendo excluída e invisibilizada aí pela grande imprensa. E eu acho que eles encontraram uma ferramenta que eram as transmissões ao vivo, né, para conseguir hackear mesmo esse poder. E a gente fez uma exposição interessante porque os artistas dialogavam com obras históricas do IMS, os artistas também se deslocavam um pouco da sua zona de conforto para falar de temas políticos, né, alguns que não estavam acostumados a ir diretamente para o embate assim, da realidade. E a Mídia Ninja, a gente desenvolveu um sistema bem complicado de transmitir, eles podiam transmitir ao vivo não só o arquivo dos protestos desde 2003, mas o que estava acontecendo no país naquele momento. A gente desenvolveu um sistema complexo em que eles tinham 10 televisões pelo espaço expositivo e eles podiam acessar essas televisões a qualquer hora dos celulares e transmitir o que eles quisessem na exposição e narrar todas aquelas lutas, né, sociais e conflitos e denúncias que eles faziam através da TV. Então pensar um pouco também como é que a gente podia desmontar esse museu assim, né, tão rígido e tão autoritário e tão conectado a um arquivo do passado, né, em vez de conseguir transmitir assim, em tempo real o que estava acontecendo no presente e olhar para uma linguagem que era essa linguagem das redes sociais que estava surgindo ali em 2013 e que era tão fundamental e tão inovadora na forma como ela conseguia refletir questões do mundo a partir do pequeno aparelho celular, de uma portabilidade, de vários recursos que eles estavam inventando naquele momento. E isso gerou, enfim, um convite para a Elaine, né, desenvolver com a gente o projeto de identidade visual da exposição e, obviamente, também o catálogo, que é o assunto aqui dessa conversa. Então, acho que com isso queria agradecer muito a presença da Elaine Ramos e pedir para ela compartilhar um pouco para a gente do trabalho dela e de como ela vê também essa parceria, essa importância dos catálogos, essas relações, enfim, toda a experiência acumulada aí ao longo desse período. Vou deixar os microfones com vocês. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Como o Thiago falou, a gente tem uma parceria de muitos anos, mas a gente nunca esteve juntos numa mesa. É verdade. É um momento novo. Aqui, a mesa, acho que a gente já está com os catálogos. Aqui, posso mostrar. Eu acho que a gente só precisa passar, porque tem bastante imagem deles ali. Ótimo, então posso passar? Ou Só que você Não, acho que não. Talvez na mesa, né? Foi? Bom, eu vou primeiro falar bem focadamente nesses dois catálogos, mais em profundidade. Quanto tempo a gente tem? A gente tem mais 30 minutos, tranquilamente. E depois a gente abre para uma conversa mais ampla e também com o diálogo com vocês em função do que é fazer catálogos, do que é publicar, etc., que eu acho que certamente tem uma conversa por aí.
como o Thiago falou, essa exposição abriu o IMS na Paulista, então era um convite de muita responsabilidade e era uma exposição coletiva que tinha uma diversidade de linguagens gigantesca, né? Cada artista ou coletivo realmente tinha uma linguagem muito discrepante uma da outra, e o legal da exposição justamente era essa polifonia, né, digamos, da exposição. E era uma exposição com um andar só, muitos trabalhos, um andar só, muitos trabalhos, então até a presença gráfica na exposição era relativamente discreta, porque era uma exposição com pouco espaço para isso, muita intensidade das obras mesmo. Então, aqui só uma geral da exposição, ela era sem paredes, a exposição inteira aberta, os trabalhos todos em diálogo, se contaminando um com o outro, alguns coletivos, no caso o Mídia Ninja, por exemplo, disperso pelo espaço expositivo, então tinha uma questão desse corpo a corpo mesmo dos trabalhos. Esse é o fundo da sala, com o trabalho do Jonatas de Andrade. E então eu tinha no colo essa questão, né? Uma exposição com vários artistas, cada um com uma linguagem muito diferente. E a gente tinha muito uma conversa de como acomodar esses artistas nos catálogos, os artistas no catálogo, com uma certa autonomia para cada trabalho. E, ao mesmo tempo, no caso de uma exposição dessa, de artistas jovens, todos muito intensos e atuantes e ativos, né? Como a gente acomodar isso dentro de um catálogo sem criar hierarquia entre os artistas e para que eles tivessem um espaço de autonomia dentro do catálogo. Então, um pouco a solução do catálogo, que é uma especificidade bem desse, que digamos é uma coisa inusual, né, numa publicação, a gente criou uma espécie de regra de jogo. Então a gente atribuiu um caderno são 16 páginas do livro, para quem não tem familiaridade, é a folha impressa do offset, quando dobrada, ela resulta num caderno de 32 páginas ou 16, né? Normalmente você pode fazer com 8, meio caderno, mas tem essa modulação muito marcada. Então a gente atribuiu um caderno para cada artista. Então, dentro desse caderno, o artista tinha a sua autonomia, digamos, o trabalho completamente da melhor forma possível, que ele pudesse ocupar as páginas, em geral sangrados, com o mínimo de informação. Então, aqui o trabalho da Bárbara, aqui o trabalho do Jonatas de Andrade, que foi uma espécie de a obra dele era bem instalativa, né? Então foi uma transposição da parede para as páginas, numa sequência, uma espécie de plano-sequência. Aqui o Mídia Ninja, que era super desafiador de transformar em catálogo, né? Então a gente fez esse mosaico de imagens, tentando manter a questão do movimento, que era muito forte, né, no trabalho deles. Aqui a Sofia Borges, tudo sangrado. E no centro do catálogo, os textos. Texto curatorial, tinha um ensaio me relembra, aqui que tem o seu ensaio. Eu acho que tem um texto sobre os autores, uma né? Entrevista com cada autor, e exato. tem uma biografiazinha também de cada um, né? Exato. Então, a parte de texto concentrada num caderno central em outro papel, né, que é o papel, digamos, para texto, adequado para texto. O trabalho da Letícia Ramos e o segundo trabalho da Bárbara Wagner e do Benjamin, e o trabalho do Garapa. Então, passando o catálogo, ele é muito simples. É um caderno, o texto no centro e um caderno para cada artista. Agora, o que a gente fez foi, porque a nossa
desafio conceitual era essa questão de não criar hierarquia. Então, você atribui o mesmo espaço a cada trabalho, você já está, de alguma maneira, horizontalizando, assim, fazendo uma coisa horizontal democrática entre os artistas, mas ainda assim a sequência, ela é sempre um dado de hierarquia, né? Então, que sequência seria, uma vez que na exposição o espaço era totalmente contaminado, e quem seria a capa, né, também, que trabalho seria eleito para a capa. Então, para inverter essa questão, o que a gente fez foi deixar as informações de título e os créditos básicos numa sobrecapa transparente e permutar os cadernos. Então, na hora de encadernar o livro, pedaços da tiragem foram encadernados com a sequência dos cadernos embaralhada. Então, teve um tanto de caderno com cada capa, com cada artista. Então, era uma solução que tinha que funcionar em cima da imagem de qualquer artista. Então, era essa textura de título. E, então, não existe uma capa, existem 8 capas? 6 capas. E aqui, no detalhe da lombada, normalmente na gráfica existe esse sinal gráfico que chama submarino, que é a maneira que a máquina lê os cadernos para colocar em sequência, né? Ele confere a sequência. Então, normalmente, se você pegar um livro sem capa, ele vai ter lá uma escadinha com os submarinos. Nesse caso, a gente desativou essa função, porque a coisa seria embaralhada. E aí o sumário, né, porque com isso você não consegue ter um sumário dentro do livro, né, porque os artistas, cada um, em cada encadernação, teria um número de página. Então, não tem o fólio, só tem na parte de texto, né, para caso uma citação e tal. O caderno de pólen está sempre no centro, que é esse amarelado. E aqui a gente tem a lista de artistas e o quadradinho correspondente, o submarino correspondente a cada um dos trabalhos. Então, isso é uma espécie de sumário. Se você quiser pegar o trabalho da Sofia Borges e você tiver com esse último exemplar aqui em mãos, você sabe que o trabalho dela é o último da encadernação. Então, tem aqui uma espécie de chave de leitura para esse embaralhamento dos cadernos. Então, a gente fez essa lista dos nomes dos artistas e o sinal correspondente. E a gráfica fez lá... você nunca pode dizer para uma gráfica, faça aleatoriamente, porque eles entram em colapso mental. A gráfica se auto-implode. Exato. Não tilt. Então, a gente fez uma planilha, e era X exemplares com essa sequência, X com essa, X com essa, X com essa, e aí eles conseguiram manejar. Tem uma coisa bonita que dá pra ver, desculpa te complementar aqui, mas você vê em cada edição quem é a capa, tá vendo? Então, nessa edição, a Letícia tá aqui, você sabe que ela é a capa. Nessa edição, o Garapa é a capa. Nessa edição aqui, o Jonatas é a capa. Nessa edição aqui, ele também é capa. Nessa edição aqui, a mídia ninja está na capa. Então, realmente essa barra preta é a localização na ordem sequencial de cada artista dentro do caderno. Foi um pouco insano fazer esse negócio. Mas deu um resultado bem bonito. Então, aqui as 6 capas. Então, claro, a gente tinha 6 trabalhos altamente gráficos, assim, né? Todos funcionam muito bem para capa. E aí isso foi para o mercado com as 6 capas diferentes. Isso também é um complicante lá na ponta do comercial, né? Porque às vezes a pessoa quer uma capa, recebe a outra, tem todo um trabalho extra também para o pessoal que comunica, que vende, etc. Mas todo mundo abraçou esse desafio de fazer, então, um catálogo que fosse sem hierarquias, né, entre os artistas. Complicador também para os artistas que pediam a cota e falavam assim, não, eu quero os meus 6 catálogos com a minha capa. Aí você tinha que ficar abrindo os pacotes procurando a capa, porque não tinha organização assim. Exatamente. Mas aí ele podia fingir que todas as capas eram dele, né? Na casa dele. E aí, falando do Daido,
que é uma exposição bem mais recente, foi no ano retrasado? Passado. 2021. Nossa, Ai, gente, que horror. Sério? 2021? Não. Sério? Bom, ó, 21. Bom, o Thiago tem boa memória, 2021. O Daido eram 2 andares, a gente tinha uma folga maior de espaço, teve o clássico paredão de abertura ali do Instituto, né, que é essa parede inclinada, e a gente... Enfim, o Daido é um playground para qualquer designer, né? Porque ele tem um trabalho... Eu sempre fui super fã do trabalho dele. E ele tem um trabalho super gráfico e ele tem essa... Ele é muito experimental, né? Então, assim, você já... não tem nem como você colocar... Ah, que bom. Não é tanto, mas mesmo assim... Eu ia dizer que foi o ano passado, aí pensei, não, deve ser retrasado. Não, 22. Foi logo depois da pandemia que abriu. Então, a gente tirou partido desses mosaicos de imagem que o próprio Daido fez. Ele tinha uma espécie de bar, né, que ele cobria com lambe-lambe, dessas repetições de imagem, que é uma coisa linda, super gráfica, assim. E a exposição, um dos andares, era totalmente baseada na produção de livros do Daido, porque o Daido é um artista que realmente se expressou, o principal meio de expressão fotográfica dele eram os livros. Ele é um mestre dos fotolivros e ele sempre considerou, sempre deu muito mais importância para a publicação do que para a exposição no espaço. Então, ele é o artista que realmente sempre pensou com o instrumental do livro, né, de sequenciamento, de narrativa, de tamanho, de material, etc. Então, o primeiro andar, ele era totalmente baseado na decupagem dos fotolivros dele. Então, essas faixas na parede que a gente está vendo ali, pretas, elas têm um texto, o título do livro, um textinho e a decupagem das páginas. Nem sempre todas, porque era impossível, são muitas. Na verdade, foi possível no catálogo, né? No espaço expositivo seria muito exaustivo, mas é uma combinação das cópias refeitas, recentes, né? Com a decupagem dos livros. Então, a ideia era realmente mostrar as imagens no contexto em que ele foi, para o qual elas foram pensadas, que era o fotolivro. Aqui tinha uma vitrine com originais e os próprios livros. Então, esse andar, o passeio era essa faixa pelos fotolivros, né? Pelas revistas também, né? Isso, livros e revistas. Acho que essa é uma situação bem interessante, que assim, o desafio era... Vou fazer uma exposição de um artista, fora ser um artista japonês, gigantesco, super importante, talvez um dos mais prolíficos da história da fotografia, vou me concentrar na contribuição dele para a publicação, para revistas e para livros. E como é que a gente torce um pouco o museu, né, que é um espaço arquitetônico feito para quadro na parede, escultura, né, todo pensado, não é pensado para livro, porque livro tem uma dimensão íntima de você sentar, ver a narrativa e tal. Como é que a gente torce um pouco essa ideia para conseguir fazer, representar no que eu achava que era o mais poderoso e mais forte, que é esse amor dele pelas publicações, né? Quando eu estive lá pesquisando, o Daido dizia, eu fiz minha obra para a revista, o meu tesão está nas revistas, eu não estou nem aí para as cópias vintage, para as fotografias impressas, etc. Então eu gosto de ver página de livro na revista impresso, flipado, contrastado, menos contrastado, com retícula, com cinza, etc. e tal. Isso claramente ficou muito claro para mim no processo, inclusive eu me transformei nesse momento, porque eu tinha uma ideia de exposição e, obviamente, a partir dessa convivência com o artista, né, pensei em um projeto um pouco diferente, mas eu sabia que o grande desafio desse projeto era transmitir esse amor e essa complexidade que estava dada na circulação editorial, não nos quadros. E que isso, obviamente, poderia ser um ponto de vista também diferente de outras exposições que eu já tinha visto. Então, essa exposição tinha intrinsecamente o desafio de lidar com, né, de ser uma obra
um livro aberto nas paredes, né, uma publicação aberta nas paredes, que eu acho que a Keilane está explicando em termos do desafio que a gente tentou enfrentar para reproduzir o maior número possível de páginas, de sequências, tudo na íntegra, nas escalas e na íntegra, né, mas também pensar como que, além disso ser transmitido para o espaço expográfico, né, isso poderia ser depois traduzido para a própria metalinguagem do livro, né, que a gente estava produzindo. Tiago, eu só sem querer interromper você, só teve a participação dele? Teve no projeto da exposição, não. Ele foi um cara assim, isso acho que talvez seja uma coisa interessante para comentar aqui, né? O livro, às vezes, quer dizer, às vezes não, ele depende, né, eu acho, um bom catálogo, pensando, claro, há catálogos maravilhosos que são bastante convencionais, assim, né, a obra reproduzida, a sua margem branca, tudo assim, muito, uma bandeja que entrega uma reprodução de uma obra, mas eu acho que esse tipo de pensamento que a gente está tendo aqui, a liberdade de compartilhar, né, tanto na exposição contemporânea quanto na exposição do Daido, depende de artistas muito generosos e flexíveis para deixar com que essa relação, com esse ménage à trois aqui, né, com esse poliamor, digamos, porque tem mais gente envolvida, aconteça da melhor forma e da melhor dinâmica para a gente interpretar isso de uma outra forma e modificar, né, assim, às vezes, as ideias originais a partir desse novo produto. Então, eu acho que o Daido, para mim, foi uma descoberta e um presente, porque foi um dos artistas mais generosos com quem eu já trabalhei, absolutamente seguro da sua obra, absolutamente tranquilo com relação à ideia de que o meu papel seria um papel de interpretar essa obra com compromisso, né, com a obra, mais assim, com uma certa liberdade também para poder fazer uma leitura que não necessariamente precise estar 100%, que não seja a leitura dele, né, que o artista faz da sua obra, e que eu acho que foi o que permitiu a gente produzir uma exposição no Brasil com tanta especificidade, assim, muito diferente de qualquer exposição que, né, ele tenha produzido. Ao ponto de ser muito emocionante que ele depois me escreveu, a gente fez toda uma documentação depois no site do MS, se vocês quiserem. Tem um 3D super detalhado da exposição, com todas as obras e todos os textos e tudo mais, etc e tal, mas assim, ele realmente depois mandei isso para ele, porque ele não podia vir, pandemia, toda uma complicação, ele já é um senhor e tal, mas realmente ele né, depois respondeu e falou, olha, é a melhor exposição que já fizeram do meu trabalho, nunca tive uma exposição que realmente entrasse no cerne do que era importante para mim, porque os museus tendem a olhar para o meu trabalho a partir do que é importante para eles. Né, a coleção, etc e tal. E eu acho que isso me deixou assim, muito feliz né, e talvez um pouco mais tranquilo da responsabilidade que era. Eu fiz esse projeto com bastante nervosismo e assim, né, tentando estudar muito, né, e me desafiando muito assim, mas de perceber que o artista achava que, né, tinha essa interesse de vista. Isso é uma questão muito coerente com o próprio trabalho dele, né? Que é um artista que tem essa visão que política, de uma certa forma, do trabalho, de que o trabalho está no mundo para ser apropriado, para ser reconfigurado, então não tem uma ideia de obra de arte como um filho dele a ser protegido, ele tem uma ideia do trabalho como uma coisa para comunicação, que é esse tema, né, que o Tiago também puxou no começo, essa ideia do trabalho no mundo e se comunicando em fricção com esse mundo. Então, nesse sentido, a postura dele em relação ao nosso trabalho é muito coerente com o que ele acredita como artista mesmo, isso é muito legal. Esse é o segundo andar, que era, então aí a gente usou esses papéis de parede que ele usava por trás dos trabalhos, então tem essa interferência, assim, né? São cópias grandes daqui e por trás esse papel de parede, então justamente repondo essa ideia dele de que o trabalho não é uma coisa de redoma, é uma coisa de fricção. Vale só comentar essa mesa, que assim, também complementando, né, uma dimensão importante do projeto era que
eu falei para ele, eu queria que o que em geral é aquela cronologia, né, que tem nas exposições, uma vitrine, com um pouco assim, saiba mais, fosse o centro do andar. Então a gente conseguiu, também com essa colaboração do Eduardo e do Daido, construir uma mesa biblioteca com os livros, muitos livros originais que estavam disponíveis ou que ele tinha guardado, para as pessoas folhearem, sentarem com as cadeiras e ficarem vendo as mesas como se o centro da obra, né, como se não, mas transformando o centro da obra, que é o livro, que é a publicação impressa, no coração, né, desse projeto expositivo, em vez de, como acontece muitas vezes, estar naquele, né, suporte ao lado para você ver o catálogo e tal, mas ali era assim, olha para a obra e depois dessa obra aqui você, né, olha as paredes e, enfim, pensa outras coisas. Mas o livro tinha uma presença muito grande na própria exposição. Aqui um pedaço do Pretty Woman, que é um trabalho mais recente da exposição, que também foto colada na parede, uma grudada na outra, uma por cima da outra. Esse caráter bem pop, né, da linguagem do Daido. E aí o livro, a gente então tinha essa questão. O Daido é um artista que tem centenas de livros publicados, né, dele e sobre ele. Então tinha ali esse desafio de não fazer mais do mesmo. E a gente tinha como eixo essa questão de ter o registro dos fotolivros, uma vez que é essa a narrativa que ele construiu e essa forma que ele pôs o trabalho para circular no mundo. Mas, ao mesmo tempo, são muitos fotolivros e a gente também, obviamente, queria que o trabalho, que as fotos pudessem ser vistas de um jeito confortável e impactante. Então, o trabalho ficou um trabalho de duas partes. O catálogo de duas partes, como já dá para ver ali no corte, né? Ele tem uma parte preta, uma parte amarela, bem destacados, bem marcados. E você, começando pela parte preta, é uma narrativa de imagens, só imagens sequenciais. Então você vai em ordem cronológica, mas com uma sequência estudada, né? E aí então desmontando todos os fotolivros e fazendo um novo, digamos, né? numa nova relação entre as imagens. Então aqui é uma pura narrativa de imagens, sem nada escrito, sem nenhuma legenda, nada. Aqui no final as legendas, ali só tem, nas imagens mesmo, só tem o número da página. E se você vira o livro, que aí também, claro, tem uma certa referência à forma oriental e ocidental, né, de folhear um livro, mas se você folheando no outro sentido, você faz uma viagem pela decupagem dos fotolivros. Então tem esse fundo amarelo, e aí tem fotolivro por fotolivro, página por página, e revistas, livros e revistas, página por página, decupados. E aí, isso tá, quando você pega o livro, você já vê que ele é um livro de duas partes, e ele tem a capa e as guardas são aqueles papéis de parede, né, que estavam, as guardas não, o verso da capa, porque ele é brochura, são aquele papel de parede que estava na exposição, que é super gráfico, né, excelente para uma capa, com o lettering encaixado nesse jogo, e ele é simétrico, né, tem os dois lados são idênticos, não tem capa e quarta capa, são duas capas, e ele tem dois sentidos de leitura, e a gente conseguiu então ter o momento de mostrar as imagens numa nova narrativa, numa narrativa construída para esse livro, e a decupagem dos fotolivros, que aí, para quem está realmente interessado no assunto de fotolivros, ou seja, vocês, dá para ver exatamente como ele construiu cada um dos livros/revistas. É isso, né? Então, acho que é legal pegar esses dois projetos com mais profundidade, mas é isso, aqui são catálogos, né, que eu acho que tem essa longa discussão, a diferença de um fotolivro e de um catálogo, né? O catálogo, ele justamente tem uma exposição como lastro,
mas ele tem, sobretudo, esse deslocamento de quem faz o catálogo. Principalmente, o artista participa mais ou menos, dependendo da situação, mas ele tem o curador e o designer, né, que estão ali fazendo uma leitura sobre um trabalho de uma terceira pessoa. O fotolivro, em geral, tem essa perspectiva da primeira pessoa, né? O designer pode também estar presente, mas é um trabalho muito mais em primeira pessoa. Então, é muito legal ver a diferença, né, de abordagem, e para os artistas também deve ser muito, se tiver a maturidade que tem um Daido Moriyama, né, por exemplo, de ver o que é feito, como ele pode fazer o próprio trabalho, mas também o que pode ser feito do trabalho dele, né, no olhar do outro. E só complementar, acho que tem uma coisa interessante que é, quando você vai fazer um catálogo de exposição, pensar, e acho que isso, né, uma designer como Elaine, ou outros designers com quem eu trabalhei, assim, pensar não só qual que é a melhor expressão daquele trabalho, em termos de publicação, mas também pensar na maneira como você traduz as questões que estão presentes na exposição, sejam elas, né, ideias curatoriais, expográficas, restrições, às vezes uma própria camisa de força da exposição, né, em objetos gráficos, em questões gráficas. Então é sempre uma conversa interessante que a identidade do catálogo surja de um pensamento sobre a própria exposição, né? O que tem essa exposição de específico, de particular, porque o curador justamente, quando monta uma exposição, vai pensar um ponto de vista que conecta aquele trabalho e que seja específico daquele trabalho, né, particular para apresentar. Não é só uma bandeja de olha que obras interessantes, mas assim, você tenta construir um ponto de vista, né, uma questão, problemas para o trabalho, que reforcem, né, assuntos que estão no trabalho. E eu acho que, de uma certa maneira, isso acontece, né, com os designers que pensam, né, bem o catálogo da exposição, que é também partir de um dado concreto do mundo, que não está na publicação, né, que pode ser uma ideia do projeto expositivo, mas questões da arquitetura e tal, e a partir dessas questões ir sedimentando ideias para a dinâmica, para a construção da própria publicação, né, como a gente fez no Corpo a Corpo, como foi feito no Daido. Então, eu acho muito interessante isso, assim, pensando como editor, né? É emocionante ver esse interesse pelo projeto expositivo também, né, na hora de fazer um projeto, e essa forma de pensar como é que há o rebatimento dessas linguagens tão distintas, né, da curadoria, da expografia, né, da arquitetura, do espaço, da própria obra, elas podem ser também interpretadas graficamente, né, em várias outras dimensões físicas mesmo de um objeto de publicação. Isso acho que é uma coisa que, né, é super interessante. Os designers experientes e eu acho que talentosos fazem isso de uma forma muito bonita, assim, que vem surgir outras ideias e outras questões. E no trabalho do designer e dos curadores, obviamente, também tem sempre um impacto muito forte das limitações técnicas e financeiras, né? Isso é uma coisa muito determinante do resultado de um catálogo. Claro que o Instituto, o IMS, tem uma situação de investimento que é talvez até única hoje no contexto, mas ainda assim as questões de limitações financeiras, elas pautam todas as